pessoal, fiquei devendo para vocês falar um pouco mais sobre a viagem que eu fiz agora pela Europa. Eu tinha feito até umas perguntas, né? Abri uma caixinha de perguntas para saber o que vocês queriam, que tipo de informação e tal. E eu vou fazer esse compilado aqui de coisas com as perguntas que eu recebi. Primeiro, viajar pela Europa. Viajar pela Europa, como que tá sendo agora, né? As fronteiras estão abertas, então está tranquilo para ir. A maioria dos lugares já tiraram as restrições que tinham, inclusive restrições quanto à vacina, quanto à nacionalidade, então tá bem mais fácil agora de viajar pela Europa. E quando eu comprei a minha passagem, ainda tinha algumas restrições, então o meu ponto-chave era chegar na Europa, num lugar que eu não precisasse fazer tanto teste de Covid, que eu não tivesse que ficar comprovando muita coisa. Na verdade, eu nem comprovar a vacina, porque a vacina, aceitando meu certificado de vacina aqui, tava tudo certo, tava já com as 3 doses e tal. Mas era a questão das vacinas que eu tomei e a questão também de teste de Covid, que alguns lugares ainda exigiam. Então, a minha primeira barreira foi isso, meu primeiro ponto de corte foi saber qual que era o lugar que eu poderia escolher. A partir daí, eu comprei a passagem de ida e de volta, e os trajetos internos eu fui decidindo depois, que eu fui vendo como que a pandemia avançava, como que seria a evolução ou involução, né? Poderia acontecer de tudo, para aí sim eu ir lá e escolher quais eram as cidades que eu iria passar. Uma coisa eu tinha certeza, quando comprei a passagem, eu comprei para Amsterdã. Amsterdã já estava livre de todo tipo de restrição. E a minha volta, tanto a escala na ida como a minha conexão na volta, que seria até um stopover, seria por Lisboa, que até o momento que eu comprei exigia um teste de Covid. Então, tudo bem, comprei a minha passagem ali com uns 4, 5 meses de antecedência e eu já estava preparada para fazer o teste de Covid. Faltando uma semana para viajar, Portugal suspendeu a necessidade de teste de Covid, então eu não precisei fazer o teste. E os outros lugares que eu fui fazendo, eu fui comprando em cima da hora. Então, mais ou menos faltando 15 dias para eu viajar, eu ainda estava comprando trecho, porque a minha ida era Lisboa, uma escala longa, porque eu prefiro escolher uma escala longa ou stopover, ao invés de ficar lá no aeroporto correndo. Então, eu escolhi uma escala longa em Lisboa, que me permitia sair do aeroporto, e o meu destino era Amsterdã. Por quê? Porque ia chegar por Lisboa. Porque a passagem era mais barata. Porque é isso, pra ir pra Europa é assim. Você não escolhe a cidade, você escolhe a passagem barata. E o resto você vai montando porque você consegue trechos muito baratos dentro da Europa. Então, sempre vale a pena. Sei lá, você quer ir pra Londres? Dá uma olhada que às vezes dá pra você chegar, sei lá, por Lisboa mesmo. E de Lisboa pra Londres é rápido e é barato. Então, às vezes você acaba economizando coisa de 1.000, 2.000 reais numa passagem, se você acaba escolhendo entrar na Europa e não entrar no país que você quer ir de fato. Então, o meu destino, eu queria que fosse Amsterdã, né? E de Amsterdã eu queria fazer o leste europeu. Só que quando eu comprei ainda foi pré-guerra na Ucrânia. Então, a Ucrânia estava no meu trajeto, né, no meu pensamento. Como aconteceu isso, eu tive que tirar a Ucrânia no meio do caminho. Então, assim, minha passagem era para Amsterdã, com essa escala longa em Lisboa. Faltando pouco tempo, e a minha volta, né? A minha volta era por Lisboa também, com stopover, porém, a minha parada era em Barcelona. O meu trajeto era Barcelona, Lisboa por um stopover e o Brasil. Então eu tinha que sair, meu trajeto tinha que contemplar alguma coisa que fizesse eu sair de Amsterdã para Barcelona de alguma forma. Então, quantos países eu ia fazer, quais cidades que eu ia fazer, como que seria esse caminho de volta, eu ia ter que decidir no depois. Então eu fui esperando o máximo de tempo para poder comprar essa passagem e aí sim ver quais eram os países abertos, quais eram os países que eu não precisava fazer tanto teste, que eu não queria ficar pagando teste em euro ainda. Então eu fui olhando tudo isso e para minha sorte, durante o meio do caminho as coisas foram melhorando assim, até chegar a data da minha viagem e eu pude montar um trajeto legal. Então o que eu fiz? Eu queria, já que eu ia para Barcelona, eu queria ir para Madrid. De Madrid para Barcelona, eu tinha que ver qual era o trajeto que eu ia fazer. Como que eu ia fazer de Amsterdã até Madrid é que era o ponto. Então eu fui pesquisando, né, os melhores caminhos. E eu decidi que de Amsterdã eu queria ir para Roterdã, porque já que eu tô ali na Holanda, ir para Roterdã, que é uma cidade moderna, é um paraíso para os arquitetos e tal,
Eu queria conhecer a cidade e aproveitar, porque quantas vezes mais eu vou ter oportunidade para Roterdã? Não sei. Então eu já queria aproveitar esse trajeto. E aí, eu sabia que de Amsterdã para Roterdã era muito fácil para ir de ônibus e de trem. Então eu falei, bom, eu posso comprar passagem até na hora. Esse meu trajeto é o de menos. O negócio é, tá bom, e de Roterdã para Madrid, o que que eu faço? Eu tinha que encaixar alguma coisa. Ou eu ia pegar um voo direto, ou eu ia ter que voltar para Amsterdã, ou eu teria que encontrar um país que coubesse ali naquele trechinho. E eu não queria, por exemplo, ir para França, que era o caminho normal. Você pegar um trem até a França, da França você pega um outro trem até Madrid, ou até outra cidade até chegar em Madrid, enfim, o caminho normalmente é esse. Eu queria escolher um lugar que eu não tivesse conhecido ainda. E eu fiquei acompanhando a Bélgica, porque a Bélgica também estava com algumas restrições, pede isso, pede aquilo, nananã. Faltando pouco tempo para minha viagem, falei, Bruxelas vai dar certo, agora vai. Suspenderam as exigências, ia comprar uma passagem então para Bruxelas. Então o que eu fiz? Eu tinha já a minha passagem de Amsterdã, que era de avião. Para Bruxelas, eu fui olhando todas as opções. Como estava muito em cima da hora, a melhor opção foi o trem. Nem sempre o trem vai ser a melhor opção, tá? Normalmente todo mundo acha que viajar de trem pela Europa é barato. Às vezes não sai tão barato e eu vou te falar dali para frente o que aconteceu. Então, para Bruxelas, eu comprei já o trem com antecedência saindo de Roterdã. Então, eu fazia Amsterdã, Roterdã de qualquer jeito, trem, ônibus, tal, porque era pouco tempo. E de Roterdã para frente, eu já tinha comprado a passagem, então, de trem. Beleza. Duas, 3 horas de trem. Não, dava 2 horas de trem, acho que nem isso. De Bruxelas, eu falei, agora eu vou para Madrid. E aí, como que eu ia comprar passagem de Madrid? Já meio que em cima da hora. O trem começou a ficar muito caro. E aí, eu fui vendo as opções de passagens aéreas. E eu encontrei uma passagem aérea que aceitava as minhas milhas da Smiles, pela Air Europe. Então, foi vantajoso para mim, para usar as milhas nessa passagem. Eu gastar um pouco menos de dinheiro. Tudo bem que milhas também é dinheiro, mas isso aí é outra história. Mas eu preferi gastar as minhas milhas, eu achei que valeu a pena. Então eu comprei um voo, né? Um voo de Air Europa que também me dava uma bagagem. Bagagem de mão. E de Madrid para Barcelona eu tinha certeza que eu ia de trem. Só que o trem também, de novo, em cima da hora o preço foi lá em cima. Qual era a outra opção? Ir de ônibus. Só que o ônibus, o que ia acontecer? Do jeito que eu queria ir para ficar numa passagem barata, eu teria que ir numa noite de sexta-feira. E, gente, noite de sexta-feira é noite de balada, né? Eu não ia passar meia-noite, 8 horas de viagem até Barcelona. Então, falei, tem que ter uma terceira opção. E a terceira opção era um voo. Era um voo da Vueling. A Vueling é uma operação é uma companhia low cost que tem na Europa, além de tantas outras que tem pra lá. E ela tinha um voo barato, relativamente barato, muito mais barato do que o trem, muito mais barato, não mais barato que o ônibus, mas mais barato que o trem. Então eu resolvi comprar um voo da Vueling. Qual que é o ponto aqui? A passagem que eu comprei, tanto para a Europa quanto a primeira passagem até a cidade de Madrid, elas me davam uma bagagem de mão e uma mochila, um artigo pessoal. A Vueling não. A Vueling só te dá uma bagagem, um artigo pessoal que caiba embaixo do assento. Como eu não queria pagar, porque você pode ir lá e pagar pela bagagem, tanto que vai em cima, né, no bagageiro, quanto a que vai no porão. Como eu não queria pagar, eu tinha que fazer uma mala que desse para fazer os meus 18 dias na Europa e que encaixasse no voo da Vueling embaixo do assento. Então eu fui basicamente com uma mochila de notebook. Então, 18 dias na Europa com uma mini mochilinha para poder não pagar bagagens em nenhuma das cidades. Beleza. Feito isso, então esse foi o meu caminho ali. No meio do caminho não precisei de nenhum teste de Covid. O único lugar que eu precisei mostrar comprovante de vacinação foi em Lisboa. E para voltar para o Brasil. Então todos os outros lugares eu fiz de boa, sem teste, sem comprovante de vacina, sem nada. Então tava super tranquilo. Os usos de máscaras ainda em transportes públicos na Europa. Mas nos outros lugares não. Então tava super tranquilo para viajar por lá. Aí me perguntaram, né, qual cidade que eu mais gostei. Na verdade,
Eu amo a Europa de ponta a ponta, né? Todo lugar que eu vou, eu amo. Mas eu vou dizer que dessa vez, Amsterdã chamou bastante minha atenção. Eu já sabia que eu ia gostar, mas eu não achei que eu ia gostar tanto assim como eu gostei. E ela entrou ali pro meu top qualquer coisa aí de cidades favoritas. Então, Amsterdã foi uma das minhas favoritas. E depois eu diria que Madrid é muito legal. Vou dizer assim, o pessoal fala assim, mas e Barcelona? Barcelona é legal, mas Barcelona eu esperava que seria legal. Madrid é segura, Madrid é limpa, tem festa, Madrid é uma cidade que funciona muito bem, então eu vou dizer que é, Madrid também foi uma cidade que eu me encantei bastante. E uma cidade que me surpreendeu foi uma cidade que eu achei que eu não ia gostar, que no caso foi Lisboa, que era a minha última parada antes de voltar para o Brasil. Eu gostei bastante da cidade. O problema de lá são as subidas e o calor que fazia, enfim. Então imagina, né? Eu fui para Amsterdã, Amsterdã tava muito frio. Fui para Bruxelas, tava mais ou menos frio. Fui para Madrid, tava calor. Barcelona, muito calor. Cheguei em Lisboa, derretendo. Então foi esse o esquema da minha viagem. O que mais que me perguntaram? Perguntaram onde os homens são mais bonitos, gente. Como eu tenho uma ligeira queda por alemães, eu vou dizer que é Amsterdã, porque a maioria das pessoas que vão para Amsterdã saem da Alemanha, porque é muito perto para ir para lá. Então, realmente, Amsterdã, ó. Mas eu também não dispensaria os catalães, viu? O pessoal ali da Catalunha, os homens da Catalunha, só lindinhos. Que mais que me perguntaram? A questão da locomoção é isso, né? Às vezes o trajeto, você tem opção de trem, você tem opção de ônibus, você tem opção de carona, você tem opção de avião, de low cost. Para pesquisar as minhas viagens, eu uso muito a plataforma do Rome to Rio. Então, eu acabo olhando lá quais são as melhores formas de locomoção e quais são os preços. E dali eu vejo onde está mais barato, eu vou lá e compro. Então, por isso que eu acabei chegando nessas de passagens aéreas, passagens de trem. Descobri também que tem ônibus a todo momento para poder ir para Roterdã. Eu fiz esse trajeto de trem também. Eu simplesmente cheguei na estação e comprei o próximo trem. Então não precisava comprar com antecedência. É uma viagem de 40 minutos de Amsterdã para lá. Roterdã para Bélgica, eu tinha comprado com antecedência, mas também dá para você chegar direto em Roterdã ou até em Amsterdã e comprar a passagem. Tem bastante trem que vai para esse trajeto. E é super tranquilo, porque o trem sempre não tem limite de bagagem, né? Trem você pode levar e trem você pode chegar em cima da hora também. Porque trem você não precisa chegar lá com antecedência, fazer um monte de coisa e tal. Você simplesmente chega e embarca. Então, 20 minutos antes na estação é o suficiente. E outra coisa que me perguntaram, né, em relação aos gastos. Dessa vez, eu vou dizer que eu não comprei a passagem mais barata. Esse trajeto que eu fiz, ele não era a passagem mais barata, mas pelo menos eu comprei diretamente no site da companhia aérea, porque como eu já tive algumas devoluções de passagens por questões de pandemia, voo suspenso, não sei o quê, eu tive alguns problemas com algumas intermediárias, né? E continuo tendo. O melhor caminho foi comprar direto por uma empresa aérea, então por isso que eu comprei na TAP, por isso que meu voo era por Portugal. E então foi uma boa opção. Mas também eu não paguei a passagem mais cara. Então, para vocês terem uma ideia, eu paguei em torno de R$ 2.600, sendo São Paulo, Lisboa, Lisboa, Amsterdã, Barcelona, Lisboa, Lisboa, São Paulo. Então, tudo isso daqui que eu falei, não é mais barata. Não é. Gente, tem passagem mais barata. Mas foi a passagem que eu consegui mais em conta nas datas, então também pesquisar datas, ter flexibilidade de datas para poder ser uma coisa que você consiga combinar direitinho o seu trajeto, o seu roteiro e as suas férias, né? O que é mais importante. Lá eu comprei um chip de celular, normalmente eu não faço isso, dessa vez eu comprei. E foi a melhor coisa, porque eu me locomovia muito usando GPS. Então, fica a dica, agora é melhor viajar conectado, né? Bom, continuando a sessão de perguntas, né? Me perguntaram se eu tenho medo de viajar. Na verdade, não tenho medo de viajar, principalmente pela Europa, por algumas razões. Primeiro, porque a Europa é super segura, na maioria dos lugares. E segundo, porque eu leio muito antes de ir para qualquer lugar. Então eu vou já preparada. O que eu vou encontrar, que tipo de perrengue que eu posso passar, como que eu vou me locomover.
quais os lugares são mais seguros e quais não são. Então, além de pesquisar boas passagens, além de pesquisar a cidade em si, eu pesquiso tudo o que ela pode me oferecer e tudo que ela não pode me oferecer também. Então, por exemplo, Madrid, eu já citei que é super segura. Eu fui para Bruxelas, eu já sabia que não era o lugar mais seguro da Europa. Mas também não é um lugar para assim, para dizer perigoso. Para quem mora em São Paulo é só ter os mesmos cuidados, né? Então eu pesquisei muito antes de ir. Então eu já sabia, não vou ficar vacilando sozinha pela rua. Tem lugares, por exemplo, Lisboa, Barcelona, que tem muito batedor de carteira. Então eu já fui com essas percepções. Então você já vai um pouco mais esperta. Então medo é uma coisa que eu não tenho. Por isso, por pesquisar muito, ler muito, estudar muito. Então, geralmente eu chego no lugar, parece que eu já fui ali há muito tempo, porque mesmo indo pela uma primeira vez, porque eu já pesquisei, né? Então, isso é uma coisa que facilita bastante pra mim. Fazendo um parêntese aqui, né? Comparando com a viagem que eu fiz agora pro México, eu tive uma mudança de trajeto no meio do caminho, era pra voltar num barco, aí o barco falou que não ia voltar mais por aquele lugar por uma questão climática. E se eu não tivesse com a internet, eu não saberia qual que era a minha segunda opção para poder sair do lugar que eu tava. Então a internet ela vai ajudar muito. Hoje, principalmente, não dá mais para viajar sem conexão. Então, isso é uma coisa que eu vou reforçar, é uma coisa que eu era uma pessoa muito alheia, assim, a fazer conexão de internet, comprar chip de internet quando eu tô viajando, porque eu realmente gosto de esquecer, eu só usar o Wi-Fi do hotel e tal. Dessa vez eu preferi ter uma internet, principalmente porque eu não sabia se algum dos lugares que eu estivesse pisando, voltando pra Europa, né? Eu teria que apresentar, por exemplo, entrar em algum site que comprovasse que eu me vacinei de verdade. Apesar de eu estar com o comprovante impresso e ter o comprovante salvo no meu celular, de repente alguém quisesse se certificar que aquilo ali era verdadeiro. Sei lá, por N razões. Eu fiquei pensando muito nisso. E até se tivesse alguma mudança de trajeto mesmo, se tivesse alguma mudança qualquer, eu teria como pesquisar ali na hora. Então, isso me ajudou bastante. E por eu ter feito muitas cidades em um espaço curto de tempo, que se você for olhar, foram 4 países, foram 8 cidades, se eu não me engano. Então, eu precisava otimizar meu tempo. Então, a internet me ajuda nisso. Eu otimizava meu tempo na maioria das vezes. Então, viajar conectado é o que há. Hospedagem. Eu fiquei 100% dessas minhas hospedagens foram em hostel. Por quê? Primeiro porque é barato, principalmente em Amsterdã. Amsterdã é uma cidade muito cara. Então, se você puder ficar em hostel, vai ser melhor, porque às vezes até o próprio hostel é muito caro. Eu cheguei a achar hospedagem de dar mais de R$ 1.000 uma noite, assim, num hostel, dividido quarto com 12 pessoas. Então, é meio absurdo. Então, eu tenho que pesquisar bastante até. E aí, o hostel foi a melhor opção. Achei um hostel bem legal, num lugar legal, bem centralizado. E então, a maioria das minhas hospedagens foram pela questão de economia e pela questão de conhecer pessoas. Quando você tá no hostel, você conhece muito mais gente. Eu queria ficar em hostel que tivesse festa também. Eu queria fazer festa toda noite, tanto que eu saía toda noite, toda noite, toda noite. Então, eu sou super a favor de hostel. E às vezes o hostel você não precisa compartilhar quarto, tem hostel com quarto privativo e tal. É pela companhia mesmo, para conhecer uma galera, trocar experiências. Eu falo que metade dos lugares que eu conheci depois de um tempo foi através de experiências de outros viajantes. Então, isso ajuda muito, né? Sobre segurança eu falei, eu pesquiso bastante, então eu já sabia quais eram as cidades seguras, quais as que não eram. E eu sempre faço amizade com, principalmente latinos, porque eles têm os mesmos sensos de urgência que a gente, eles têm as mesmas preocupações que a gente, então acaba sendo meio que uma proteção, né? E mulher viajando sozinha é super tranquilo pela Europa. São poucos os lugares onde você não vai se sentir segura. E assim, né? Confiar no sexto sentido. Viu que alguma coisa tá estranha, pega da meia volta. Simples assim. Ah, não gostei, a rua tá escura, foi embora. Ou então a rua tá até clara, mas eu não gostei de alguma coisa. Vai embora. Simples assim. Então, ter o sexto sentido ali apurado vai ajudar bastante nos seus passeios, nas suas locomoções. Questão do trajeto eu já falei, né? Foi meio que oportunidade, então eu fui montando o trajeto no meio do caminho, como eu disse.
assim, no meio do caminho, entre aspas, né? Na verdade, eu montei aqui no Brasil ainda, pra já chegar com os meus voos e as minhas hospedagens todas certas, saber mais ou menos as datas que eu ia em cada lugar, e torci para que nada acontecesse, assim, para eu ter que mudar alguma coisa no trajeto, porque eu realmente não tava afim, e para minha sorte eu não precisei fazer teste de nada, não precisei comprovar nada, coisa que, por exemplo, a Alemanha, eu queria passar pela Alemanha, foi a primeira vez que eu fui pra Europa, eu não passei pela Alemanha, porque a Alemanha não estava aceitando a vacina que eu tomei, que é a Coronavac. Então, por isso, eu acabei não colocando no trajeto. Eu já sabia disso, então eu acabei não colocando no trajeto. Foi a primeira vez que eu passei pela Europa sem pisar em território alemão. Mas nos outros lugares, não. Nos outros lugares, super tranquilo. E já estava tudo reservado, todos os meus hostels. Não me fizeram nenhuma pergunta na imigração. Aliás, sobre imigração, né? Sempre me perguntam. Gente, eu viajando sozinha, eu nunca tive problema com imigração, assim. No máximo, uma vez, numa segunda viagem que eu fiz na minha vida, me pediram reserva de hotel. Mas as outras vezes não. Nunca me perguntaram quanto que eu tô levando. Nunca precisei mostrar quanto que eu tô levando de dinheiro. Nunca precisei mostrar todas as passagens. Alguma vez já me pediram passagem de volta. Quando eu fui agora pro México, que eu fui com a minha mãe e com a minha irmã, me pediram um monte de coisa. Foi muito tempo de entrevista. Mas nos outros lugares, normalmente sozinha, nunca me pediram nada, não. E a questão de levar dinheiro pra Europa, né? Dessa vez eu fiz um cartão de débito. Fiz um cartão desses Nômade, tem Wise, tem C6, tem uma série de bancos digitais hoje em dia que te oferecem opções muito boas para você fazer um cartão que você vai transferindo dinheiro aqui com IOF de 1%, 1,1%. Diferente do cartão de crédito que te cobra 6,38 mais spread mais um monte de coisa. Aqui não, você vai transferindo dinheiro, chega lá, você vai usando o cartão no débito. Então, eu levei muito dinheiro no meu cartão e um pouco de dinheiro físico, porque na Europa tem lugar que não vai aceitar cartão de crédito nem de débito, tem lugar que vai aceitar só dinheiro e tem lugar que não vai aceitar dinheiro. Então, é sempre bom você ter mais de uma opção para poder levar para a Europa e para outros lugares também. Sempre ande com um pouco de dinheiro, e eu já levei euro mesmo, né? Sempre ande com um pouco de dinheiro e com cartão também para você ter ali opções, caso um lugar não aceite o seu cartão, ou caso algum lugar não aceite seu dinheiro, você ter o cartão como um plano B. E aconteceu, de eu estar no lugar, eu fui comprar uma batata, a batata era 2 euros, o cara não aceitava cartão, eu falei, você me troca 100 euros? Ele falou assim, troca dinheiro. Eu falei, então tá, então se você não tem problema, geralmente as pessoas acham ruim, né, trocar moedas grandes. Então, isso também vai acontecer em alguns lugares. Sobre o idioma. Bom, com o inglês você se vira em qualquer lugar, tá? Então, fala inglês, qualquer lugar. Em Amsterdã, hoje em dia, eles falam mais inglês do que o próprio holandês. O idioma lá oficial é o holandês. Em Roterdã, você ainda ouve bastante gente falando mais o holandês, assim. Mas todo mundo tem como segunda língua o inglês. Até eu conheci um holandês que ele falou assim que as pessoas não querem mais falar a língua mãe, a língua holandesa. Eles querem falar, por incrível que pareça, eles querem falar inglês. O inglês acabou se tornando quase que a língua oficial da Holanda, principalmente de Amsterdã. E Amsterdã, assim, é muito cheia, tem muito turista, tem muita gente para todo lado, então é uma coisa, assim, de louco. Em Bruxelas, a Bélgica, ela tem alguns idiomas, então ela tem o holandês, ela tem o francês, que é o principal, ela fala inglês também, e tem mais uma língua, o alemão, tem uma parte que fala alemão. Mas eu vi muito mais as pessoas falando francês pela rua, mas eu me comunicava em inglês e tava tudo certo. Bom, Lisboa, Portugal, português, né? Sem problema. Madrid fala espanhol, e Barcelona já fala catalão, mas também você pode se comunicar em espanhol que vai dar super certo. Eles falam espanhol também, mas o catalão é um dialeto ali da Baixa Catalunha ali. Então, normalmente você vai ouvir mais o catalão na rua. E, bom, mas assim, você sempre vai achar também brasileiro perdido por aí. Então, você estiver falando português, sempre vai alguém te abordar falando português também. Então, é sempre muito tranquilo, assim, pra você viajar, porque o idioma não é mais uma barreira, né? E hoje com o Google também, ou com mímica, você chega em qualquer lugar do universo. Então, não é mais uma barreira, não. Embora eu sempre aprenda um pouquinho das palavras-chave, né? Por favor, obrigado, dá licença, quanto custa. Eu sempre aprendo um pouquinho do idioma da pessoa para poder até me sentir mais parte da cultura e até para poder ter Eles atendem melhor quando eles veem que você pelo menos respeita a cultura. É uma questão de respeito também.
Então, quando vocês tentam se comunicar no idioma deles, eles percebem que por mais que você não fale perfeitamente, por mais que você vai errar, você pelo menos se deu o trabalho de pesquisar e se deu o trabalho de tentar fazer parte da cultura deles, e isso é muito legal. Você acaba ganhando muitos pontos aí com essas pessoas desses países, porque você se comunicou no idioma oficial deles. Agora, a respeito de cada lugar, eu tô escrevendo, né? Cada tempo eu escrevo um pouquinho. Eu tenho um blog aqui, de vez em quando eu lembro dele, eu começo a escrever nele. Eu acho que é um bom guia também. Eu já publiquei uma parte sobre Amsterdã, então os próximos capítulos serão o Keukenhof, que é o Parque das Tulipas. Aliás, isso é uma coisa que eu preciso falar. Amsterdã é uma cidade que todo mundo fala, a cidade das bikes, a cidade das flores e tal. Mas assim, a parte mesmo das flores é o Keukenhof, que é um parque que ele só fica aberto durante 50 dias no ano. E é na época da primavera e não é durante toda a primavera, são só 50 dias. E eu fui exatamente nessa época, na época que o parque estava aberto. Então eu fui numa época que as tulipas estavam ali nos brotos, algumas já estavam até abrindo já, então eu peguei mais ou menos a metade da estação, né? E, e é muito bonito, assim, então é uma das coisas, de umas atrações que, se você pudesse programar para ir, pesquisar quando que é a temporada que o Keukenhof tá aberto, porque aquela imagem daquele monte, aquele campo de tulipas não é exatamente Amsterdã. É numa cidade próxima chamada Alice e é nesse parque, que é o Parque do Keukenhof, que tem as plantações lá das tulipas. Então tem até um festival, enfim. E aí eu consegui nessa época. E outra coisa que eu ia falar pra vocês sobre Amsterdã é que, assim, é o lugar onde tem vários museus, muitos museus legais. Só que se você não compra com antecedência, pode correr o risco de você não conseguir. Tanto que teve museu que um mês antes de eu ir já não tinha mais ingresso, então eu não comprei. Então, sempre se programe bem nessa questão de museus, porque Amsterdã é muito concorrido, né? E ainda falando de museu, eu vou mudar já para Madrid, né? Madrid tem dois museus que são muito populares, assim, são muito conhecidos, que é o Museu do Prado e o Museu da Reina Sofia. Esses dois museus, você paga 20 euros, se eu não me engano, para entrar. Porém, faltando 2 horas para o museu fechar, ele é de graça. Então a dica minha é: não quer pagar para entrar no museu? Tá com tempo? Deixa para ir faltando 2 horas para o museu fechar. Por exemplo, se o museu tá fechando às 9 horas da noite, você entra às 7 da noite. Dependendo da época da estação do ano, ele fecha mais cedo ou mais tarde. Então, essa é uma dica também de museu e de cultura. E o bom desses lugares é que, assim, tirando essa parte do museu, tem muita coisa que é de graça. Amsterdã tem muita atração de graça, assim, tem muita coisa que. Amsterdã é pra você estar na cidade. Eu falo que existem cidades que é pra você estar, não só fazer passeio turístico. A cidade é pra você ficar, relaxar e tal, ficar tranquilo. Então tem muita coisa legal, assim, nessas cidades. E é por isso que eu gosto muito de ir pra Europa, porque normalmente eu gasto menos, eu gasto mais comendo do que eu gasto na, em passeio. Em passeio, assim, eu vou gastar mais no transporte, né? Me locomovendo de um lugar para o outro porque eu quero ver alguma coisa, mas a maioria das coisas são de graça. E essas oportunidades que eu falei, de pegar museu, por exemplo, na Espanha, os museus mais famosos, alguns dos museus mais famosos do mundo, você conseguia entrar de graça. Então isso é muito interessante. E Amsterdã, a graça é o quê? Flores, canais maravilhosos, isso tudo é de graça. Então, por mais que seja euro, é caro, é não sei o quê, tem muita coisa que você pode fazer sem pagar nada. Lisboa também tem muita coisa que é de graça. Passear tomar um tempo ali no Rio Tejo, passear pelo Arco da Augusta, são coisas que você não precisa pagar. E eu gosto muito disso, lugares que você não precisa desembolsar uma grana violenta para poder conhecer as atrações mais famosas. Isso é muito interessante. Temperatura eu falei, né? Peguei a primavera, porém eu peguei temperaturas de 4 graus em Amsterdã na primavera e eu peguei 30 graus em Lisboa. Então, a amplitude térmica é gigante e dependendo da região que você tá, você vai passar muito frio ou muito calor. Eu passei um pouquinho de frio em Amsterdã.
E como eu falei, eu fui com uma mochila pequena, porque eu fui na primavera, achei que ia usar só roupa de calor, mas na verdade tiveram alguns lugares que eu tive que usar um pouco da roupa de frio que foi a que eu fui no avião. Então não tinha levado tanta roupa de frio, assim, porque nem cabia na mala, né? Então a temperatura você tem que estar preparada aí pra pegar muito frio ou muito calor. E claro, numa primavera, se você for no inverno, você vai pegar frio sempre, né? Então prepare pra isso. E eu acho que essas são as dicas principais. Agora, deixar o link do blog para vocês irem olhando. Eu coloquei muita coisa no Instagram. Vou colocar também vários vídeos que eu fui fazendo, vários stories que eu fui fazendo. Vou fazer também um compilado desses stories para contar a história da Sagrada Família, para contar um pouco sobre Bruxelas, um pouco sobre Roterdã, Madrid, Lisboa, Toledo, que eu acabei não mencionando aqui, mas eu fui para Toledo também, que é na Espanha. Então tem bastante coisa legal aí para vocês verem. Beleza?